ato que o fará do seu local na mesa diretora. O presidente Edson, eu quero primeiro saudar a vereadora Andressa Marques. É o primeiro projeto? O primeiro projeto a gente nunca esquece. O meu primeiro projeto foi utilidade pública da casa de acolhimento da vereadora suplente Cléo, né? E eu lembro com muito carinho desse dia também. Mas, vereadora, a senhora sabe que Caxias foi referência no passado por ter implementado educação de jovens e adultos, inclusive quando o nome era outro, né? Nós somos precursores na rede municipal. E todas as pesquisas apontam, e a senhora até citou, sobre os altos índices de pessoas que já passaram da idade prevista pela legislação e que não concluíram ou o ensino fundamental e o ensino médio, né, vereador Edson? O senhor que foi secretário de Educação, com o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, é muito difícil pensar que um trabalhador da periferia da cidade ou alguém que está na colônia vá 1 ano e meio, pensando que o EJA tem uma organização diferente. Mas vamos pensar no ensino médio, que é 3 anos. Se ele tiver que ir 1 ano e meio à noite para a escola, ele não vai ir. Então, o modelo também mudou. A gente tem que repensar a educação de jovens e adultos, né? Para tornar mais atrativo, para que esses adultos, para que as mães, para que as higienizadoras, por exemplo, que são merendeiras, e as pessoas, os profissionais de educação que são merendeiras e higienizadoras da nossa escola, possam concluir o seu ensino fundamental e médio. Então, há que se repensar na organização pedagógica, da oferta dessa modalidade. Agora, o que não dá é para acabar com a EJA, que é o que acontece no município de Caxias do Sul hoje. Foram tomadas medidas na gestão, no primeiro governo do prefeito Adiló, justificadas pela evasão. Então havia um grande problema de evasão. E por que tem evasão na EJA, vereadora Daiane Mello? Porque a mãe de família que faz essa modalidade, o filho ficou doente, porque ela se mudou, porque ela conseguiu outro emprego. Então, é uma modalidade com uma série de especificidades que precisam ser consideradas. Bom, entretanto, veio a crítica que tinha uma evasão muito grande, que os professores ficavam muitas vezes com poucos alunos, que o investimento era alto para o retorno. Entretanto, não se apresentou uma alternativa. Eu tive no CAIC há 1 semana atrás e a diretora Morgana me falava da realidade da modalidade EJA lá no CAIC. Eu fico pensando em tantos lugares da cidade que nós temos uma grande população que não concluiu o ensino fundamental e o ensino médio. E quando vai buscar um posto melhor de trabalho, precisa, seja no processo seletivo da Codeca, seja no concurso público de motorista, de técnico em enfermagem ou de qualquer outra coisa do município. Então, é super importante esse programa de visibilidade da educação de jovens e adultos e que com ele nós possamos cobrar do Poder Executivo mudanças, melhorias nessa modalidade que possam ir ao encontro da necessidade das pessoas, de adolescentes, de adultos que precisam concluir os seus estudos. Eu tenho visto no Nordeste, e acho que o vereador Iago ou Cláudio Libardi falaram em Sobral há pouco, o Nordeste, recebo nas redes sociais pessoas, até idosas, com uniforme escolar, fazendo trabalhos pedagógicos à noite, por exemplo, comendo a merenda, aprendendo, se alfabetizando. E acho que nós teríamos uma grande demanda, inclusive, de EJA para idosos nos nossos espaços de convivências. Há de se repensar a modalidade, há de se fortalecer a EJA, temos bons professores na rede municipal e na rede estadual também. Enfim, um desafio importante, no momento oportuno, vote sim, e que esse projeto ele venha ao encontro da necessidade do fortalecimento dessa modalidade tão importante. Parabéns, vereadora Andressa Marques, votarei sim, obviamente. Obrigado,